Tenho a capacidade de perceber a aura das pessoas, e isso se revelou mais uma maldição do que uma bênção. Sim, consigo enxergar a aura das pessoas. E eu odeio dizer isso tão diretamente, pois parece que estou me fazendo passar por algum tipo de psíquico oportunista que explora essa habilidade para obter ganhos financeiros. No entanto, devo enfatizar que nunca lucrei com minha capacidade, nunca a utilizei para obter vantagens pessoais, e até agora, nunca compartilhei esse dom com ninguém. Mas a verdade é que eu realmente percebo essas auras e, ultimamente, comecei a vê-las como uma verdadeira maldição. Tenho um motivo específico para compartilhar isso, e posso assegurar que não levará a um final feliz. Para mim, é algo simples. Vejo uma aura tênue ao redor das pessoas, todos têm uma. E sob essa aura, sou capaz de discernir sua moralidade. Quanto mais brilhante e translúcida a aura, melhor é a pessoa. Quanto mais escura e opaca, pior. Aquelas que possuem auras escuras e parcialmente translúcidas estão em algum lugar entre o bem e o mal, moralmente ambíguas. Para simplificar, categorizo-as em 3 grupos. Escuras significam más, brilhantes significam boas e auras opacas representam um ponto intermediário. Curiosamente, sempre vi pessoas com auras cinzentas ou opacas como mediadores, que não são uma coisa nem outra, e sempre terão decisões difíceis a tomar. Percebi meu dom quando ainda era criança. Não demorou muito para eu entender que pessoas com auras mais brilhantes eram geralmente mais amáveis e altruístas comigo. Apesar de meus pais serem boas pessoas, a aura do meu pai era um pouco mais brilhante do que a da minha mãe, o que o tornava mais paciente e compreensivo comigo. Ficou claro para mim que meus professores e colegas com auras mais brilhantes tendiam a ser mais amigáveis e compassivos. Por outro lado, as auras sombrias pertenciam aos estereótipos de valentões e ladrões de lanche. Devo ter tido cerca de 8 anos quando percebi que tinha um dom que a maioria das pessoas não possuía. Talvez ninguém mais possuísse. Li alguns sites da nova era e artigos de medicina alternativa que discutiam a leitura de auras. Embora eu acredite que a grande maioria disso seja inútil, ainda imagino que deve haver pelo menos algumas outras pessoas por aí com a mesma habilidade. Portanto, não quero descartar completamente essas pessoas como impostoras absolutas. No entanto, para mim, isso não funciona da maneira que esses sites descrevem. Fui a vários leitores de auras e médiuns, mas a maioria deles tinha auras turvas ou escuras, o que me deixou bastante certo de que eles não possuíam verdadeiramente esse poder. Não estou afirmando que todos os médiuns são pessoas terríveis. Visitei alguns que tinham auras muito brilhantes. Embora não tenham conseguido me convencer de que tinham poderes psíquicos, pelo menos usaram seu artifício para tentar ajudar os outros. Preciso que você compreenda. Vou concluir este relato compartilhando um incidente aterrorizante que está ocorrendo em minha vida. No entanto, antes de chegar a esse ponto, sinto que há algumas explicações adicionais necessárias. Suspeito que muitos de vocês estejam curiosos sobre qual tipo de aura é mais comum. Fico aliviado em dizer que a maioria das pessoas possui uma aura que se situa em algum lugar entre o escuro e o claro. As auras escuras são relativamente raras, pelo menos na minha experiência. Isso não é baseado em dados científicos ou em um estudo extenso. É apenas uma estimativa pessoal. Qual é a diferença precisa entre uma aura clara e uma escura? Não tenho ideia. No entanto, posso afirmar com segurança que há muito mais pessoas com auras claras do que com auras escuras neste mundo. Gostaria de abordar agora o tema das crianças. Desde o nascimento, tenho a capacidade de perceber a energia de uma pessoa. E ao longo da minha vida, nunca testemunhei essa energia se transformando à medida que alguém envelhece. Isso me deixa com dúvidas sobre a discussão sobre natureza versus criação. Quero deixar claro que não estou afirmando que alguém com uma energia mais escura sempre se comporta mal, nem o oposto. Uma pessoa com uma energia brilhante pode nascer em condições difíceis, enfrentar problemas com drogas e até mesmo recorrer ao roubo para sustentar seu vício. A diferença, na minha perspectiva, está em que um indivíduo com uma energia brilhante, mesmo se envolvendo em atividades criminosas, nunca causaria dano a alguém de forma intencional no processo. Já alguém com uma energia mais escura poderia chegar a matar alguém se conseguisse escapar impune, sem hesitar. Outra observação interessante é que a proporção entre energias claras, escuras e intermediárias parece ser semelhante em praticamente todas as atividades humanas. Seja em um ambiente religioso ou em um concerto de música pesada, a distribuição parece se manter em torno de 60% de energias claras, 25% intermediárias e 15% escuras.
Certa vez, visitei uma prisão federal e fiquei surpreso ao constatar que pelo menos metade dos prisioneiros tinha energias brilhantes. Essa percepção só foi possível pessoalmente, pois não consigo enxergar energias em fotografias, programas de televisão, filmes ou até mesmo em espelhos. Minha habilidade só funciona no mundo real. Curiosamente, não consigo nem mesmo ver a minha própria energia. Eu presumo e espero que esteja na parte mais brilhante do espectro, mas não consigo confirmar isso. A pessoa com a energia mais brilhante que já encontrei era assistente social. Sua energia era tão intensa que eu tinha dificuldade em olhar diretamente para ela. Baseado na forma como as pessoas se comportavam perto dela, acredito que quase todos ao seu redor conseguiam sentir subconscientemente o seu brilho. Todos a adoravam. Ela chegou ao ponto de doar um rim para alguém que mal conhecia, adotou uma criança com necessidades especiais e doou a maior parte de sua renda para várias instituições de caridade. E isso é apenas uma pequena parte do que eu sabia sobre ela. Essa mulher brilhava tanto que até me assustava. Era perturbador presenciar alguém sendo tão bom. No entanto, nada foi tão perturbador quanto a pessoa com a energia mais sombria que já encontrei. Eu tinha 20 anos na época, saindo de uma boate no centro da cidade às 2 da manhã. Um homem caminhou silenciosamente pela rua. Inicialmente, eu não o vi, mas percebi que a luz ao meu redor estava se apagando gradualmente. Esse homem era tão escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Fixei meu olhar nele por um tempo. Ele emanava desespero, crueldade e insensibilidade. Quando nossos olhares se cruzaram, ele me fez recuar. Ele sorriu como se soubesse que eu era capaz de enxergar sua aura. Tive a oportunidade de ver seu rosto de perto, e essa imagem nunca saiu da minha mente. Algumas semanas depois, o reconheci em uma foto no jornal. Ele havia assassinado sua ex-mulher e 2 filhos de forma cruel. Acredito que seja a hora de chegar ao ponto que me levou a escrever tudo isso. Há 1 ano me apaixonei. A pessoa em questão não brilhava tanto quanto as que mencionei anteriormente, mas sua energia estava longe de ser escura ou fraca. Ela era bonita, inteligente e tinha um senso de humor incrível. Ela era, simplesmente, a pessoa dos meus sonhos. No entanto, nunca compartilhei com ela minha habilidade de perceber energias. Poderia falar mais sobre ela, mas esta não é uma história de amor. O que realmente importa é que nos apaixonamos. Ela engravidou. Nos casamos e hoje somos muito felizes. Lembro-me de ter ouvido meu telefone tocar 2 manhãs atrás. Lembro-me da empolgação que senti quando vi a mensagem. Está acontecendo. Venha para o hospital. Lembro-me da frustração ao ficar preso no trânsito e do tempo que levei para encontrar uma vaga de estacionamento. Lembro-me de gritar para uma enfermeira: "Em que quarto está minha esposa?" Lembro-me de entrar pela porta e ver o sorriso no rosto dela. Lembro-me de ver o médico com sua luz brilhante quando ele disse: "Parabéns, é um menino." O médico entregou para mim e a sala inteira ficou escura. "Não, isso não pode ser verdade." Lembro-me de ter dito. O médico colocou o bebê em meus braços. A escuridão ao redor do meu filho era tão profunda que mal conseguia enxergá-lo. Era um vazio absoluto, tão escuro que o mundo ao redor mal parecia existir. Era uma experiência diferente de qualquer outra que já tive. Comecei a chorar. Talvez minha esposa e o médico tenham pensado que eram lágrimas de felicidade. Mas não eram. Deus sabe que não eram. Penso na escuridão em volta daquele homem que cometeu um ato terrível contra sua própria família. Até aquele momento, era a coisa mais sombria que já tinha visto. Mas a escuridão ao redor do meu filho era 100 vezes pior. 1000 vezes pior. O que poderia ser 1000 vezes pior do que cometer tal atrocidade contra a própria família? Passaram-se 2 dias. Estamos em casa agora. A escuridão ao redor do meu filho é tão intensa que escurece o corredor que leva ao seu quarto. Minha esposa percebe que algo está errado. Acho que ela suspeita que estou me arrependendo de ter tido filho. Se ela soubesse o que devo fazer, ele é meu filho. Há apenas 20 minutos eu estava debruçado sobre ele, com um travesseiro em mãos. Mas não consegui. Ainda não consegui. Um homem que poderia fazer isso ao seu filho de apenas 2 dias. Qual seria a cor da sua aura? E aqui está o pensamento que continua a martelar na minha mente enquanto estou sentado sozinho. Os pais dos piores criminosos. Os pais de Adolf Hitler. Os de Joseph Stalin. De Timothy McVeigh. Se soubessem o que seus filhos se tornariam, eles teriam a coragem de impedir essas tragédias desde o início. Teriam a força para segurar o travesseiro o tempo que fosse necessário.
Posso ver a porta do quarto do meu filho e do meu escritório. O corredor parece estar ficando mais escuro. Olho para as minhas mãos enquanto digito isso. Talvez eu esteja enlouquecendo, mas agora parece haver uma aura ao redor delas. Uma aura cinza, escura. Talvez sempre tenha sido assim. Estou olhando para o travesseiro ao meu lado. O contorno escuro e sombrio ao redor das minhas mãos está mais evidente do que nunca. Talvez seja a hora. Talvez seja por isso que tenho esse dom. Tudo se resume a este momento, talvez seja a hora. Acho que está na hora.